Pastor. Bom dia, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 14 a 23. 1 Samuel 16, 14 a 23 diz assim: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis aqui agora um espírito maligno enviado de Deus. Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão à tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou de pão um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos abençoa neste momento, meditação da Tua Palavra, para que possamos aprender mais de Ti. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Hoje é o terceiro mês em que estou pregando neste capítulo de 1 Samuel 16, né? Então, em setembro, vimos ali uma primeira parte. Estamos trabalhando baseado num tema geral. Eu coloquei como quando o íntimo importa mais que o exterior. Aquilo que está dentro importa mais que o exterior. Porém, aquilo que está dentro vai refletir, no nosso exterior. E a nossa proposição, a nossa tese é que Deus se agrada dos seus servos que o amam de coração, pois Ele não vê como vê o homem. Vimos nesse capítulo 16... Deus escolheu Davi para reinar sobre Israel no lugar de Saul. Então, separamos aqui 3 lições principais. A primeira lição, que vimos em setembro, é Deus vê o coração dos seus servos, baseado aí no texto, versículos 1 a 12. E aí 3 subpontos. Primeiro, o nosso coração deve estar em harmonia com o coração de Deus, versos 1 a 3. Segundo, a adoração requer santificação, em que o exterior deve refletir o interior, baseado nos versos 4 e 5. E terceiro, as aparências enganam aos homens, mas não a Deus, baseado nos versos 6 a 12. A segunda lição é que Deus capacita os seus servos pelo seu Espírito, versos 13 a 18. E aí 2 subtópicos. Primeiro, sem o Espírito de Deus não há paz de espírito. E segundo, o servo dirigido pelo Espírito de Deus evidencia que o Senhor é com ele. E hoje veremos a terceira e última lição deste capítulo 16, que nós separamos para meditar com os irmãos, que é: Deus usa os seus servos como instrumentos de bênçãos. Deus usa os seus servos como instrumentos de bênçãos. Quando eu era criança, uma das minhas diversões era brincar com a caixa de ferramentas do meu pai. Naquela grande
caixa de madeira, tinha muitas ferramentas e os meus olhos brilhavam só ao ver todas aqueles objetos, alguns grandes, alguns pequenos, uns bem estranhos, uns parecia que não dava em nada, né? E eu queria poder usar aquilo de alguma forma, né? Uma criança querendo fazer arte ou querendo fazer algum tipo de obra, talvez montar um brinquedo, talvez desmontar um brinquedo para montar de novo, criar um brinquedo ou coisa desse tipo. Então, e muitas daquelas ferramentas, é claro, como criança eu não sabia o nome, talvez até hoje eu não sei algumas, né? Mas também não sabia para que servia, mas eu criava uma função para cada uma delas. Então eu encontrava ou criava uma função para cada ferramenta que eu usava na minha brincadeira. Ali havia pequenos e grandes objetos disponíveis, tanto para um trabalhador profissional, quanto para uma criança com uma boa imaginação. Cada ferramenta tinha uma utilidade, e no momento certo, para a obra certa, ela cumpriria a sua missão, mesmo que às vezes demorasse para ser usada certa ferramenta ou outra. Na história de Davi, vemos que ele foi chamado agora por Saul para realizar uma obra, uma tarefa importante, isso na corte, isso diante do próprio rei de Israel. Agora, como você enxerga a ida de Davi para estar diante do rei Saul na corte? Ele, um jovem pastor de ovelhas que morava no interior, em Belém, não era muito conhecido, embora seus irmãos mais velhos já estivessem no exército do rei Saul. Uma cidadezinha do interior convida, aliás, ali é convidado um jovem pastor de ovelhas de cerca de 17 anos para ir à presença do rei. Como você imaginaria isso? Será que foi a pura sorte? Uau! Será que foi a ação do destino? Ele estava destinado para isso. Bom, nosso primeiro ponto nessa lição principal de que Deus usa os seus servos como instrumentos de bênçãos é que Deus abre a oportunidade para que o seu escolhido, o seu servo, o sirva onde ele deseja. Deus é que abriu a oportunidade. Deus abre oportunidades para que os seus escolhidos o sirvam onde ele deseja, onde desejar. Podemos enxergar claramente a mão de Deus agindo na história de Israel. Quem escolheu Davi para ser o novo rei de Israel? Deus. Davi era o mais novo de 8 irmãos. Era o mais improvável para ser escolhido. Ele era belemita, ele não era da capital. Ele era um pastor de ovelhas, ele não era um soldado experiente. Mas ele sabia tocar harpa muito bem. Era necessário alguém saber tocar harpa muito bem para ser rei? Ele poderia ser um músico da corte, mas o rei? Quem enviou um espírito maligno para atormentar o rei Saul? Por incrível que pareça, foi Deus. Foi Deus que enviou esse espírito maligno. A seguir, os servos de Saul lhe sugeriram que mandasse buscar alguém que soubesse tocar harpa. Tocar bem. Quem foi chamado para tocar harpa? Davi. Seria isso coincidência? É claro que não. Deus estava abrindo as portas para que o seu escolhido estivesse onde ele queria que estivesse e fosse conhecido pelos da corte, pelos soldados. Lembra que nós acabamos de ler? Saul o fez seu escudeiro. O escudeiro é aquele que realmente carrega as armas do rei, enquanto está, talvez, indo para uma batalha, ou não. Nós sabemos também que, por fim
todo Israel passou a conhecer aquele jovem pastor de ovelhas depois do que aconteceu, conforme registrado no capítulo 17, a batalha de Davi contra o gigante Golias. Mas para isso, ele precisava estar ali. Quem o levou para lá? Deus. Quem o escolheu para aquela função? Deus. Deus abriu as portas. Ele foi conhecido do rei, ele foi amado pelo rei, ele foi conhecido de todos os da corte, foi conhecido dos soldados e depois ficou sendo conhecido por todo o povo de Israel. Porque Deus o levou para o lugar onde ele queria que Davi estivesse. Deus deu oportunidade para Davi servir ao rei a quem ele iria substituir. E isso não era uma coisa assim fácil, não era algo sem perigo algum. Na verdade, nós sabemos muito bem que quando Saul soube que Davi tinha sido escolhido para ser rei, o que ele quis? Matá-lo. Na verdade, ali não era apenas um lugar de destaque para Davi, mas era um lugar de perigo, era um lugar de risco. Mas foi ali que Deus queria que Davi estivesse, e ele passou a ser amado até pelo rei Saul. Você consegue se lembrar de outros homens e mulheres que Deus usou de uma maneira tão incrível também, ou seja, tão improvável? José. José foi vendido pelos seus irmãos, né, a mercadores midianitas, ismaelitas, e foi parar no Egito como um escravo de Potifar, comandante do exército de Faraó. Ele era um escravo. Ele foi preso depois, né, por ser acusado injustamente de, provavelmente ali, a violentar ou tentar violentar a esposa de Potifar. Ele foi preso, um escravo hebreu na grande potência mundial da época, o Egito, e ele veio a se tornar o governador de toda a terra do Egito. Quem levou José para lá? Ele mesmo diz: não foste a seus irmãos, não fostes vós que me enviaram para cá, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me trouxe para que houvesse salvação para todas as pessoas. Em que sentido? Houve 7 anos de fome, né? E José, antes desses 7 anos de fome, no período dos 7 anos de fartura, mandou guardar ali a 5ª parte do que era recolhido nas plantações, e com isso ele pôde sustentar não só o Egito, mas até os seus próprios familiares e gente de todos os outros povos. Foi Deus que levou José para ali. E Moisés foi colocado, foi ameaçado, né, porque era um bebê, um menino hebreu já na terra do Egito, foi ameaçado então de ser jogado no Nilo, e ele foi parar no Nilo. Como? Dentro de uma cesta que a sua mãe calafetou com betume e colocou nessa cestinha no rio. E onde essa cestinha foi parar? Bem onde a princesa do Egito se banhava. Coincidência? Pura sorte? Não. Foi Deus. Foi Deus. E o Samuel, filho de uma mulher que era estéril, foi entregue depois por sua própria mãe para morar com o sacerdote Eli. E ele depois veio a substituir Eli. Quem levou Samuel para ali? Quem o fez nascer? Quem ouviu a oração de Ana? Foi Deus. E aquela menina que fora raptada da sua terra em Israel pelos sírios, tornou-se a serva ou a escrava do comandante do exército da Síria, que provavelmente foi responsável pela morte de seus pais. Essa menina, quando soube que seu senhor, o Naamã, era leproso, ele disse: quem dera ele se encontrasse com o profeta de Deus que está em Samaria.
Essa menina falou de Eliseu e foi o homem que, claro, com o poder de Deus, curou Naamã. Quem levou essa menina para ali? Deus. Foi Deus. Puxa, mas que coisa terrível, ela foi raptada. Ela provavelmente perdeu os seus pais. E ela ainda fez o que fez? Ela fez o que Deus queria que ela fizesse. E Paulo, que de perseguidor da igreja passou a ser um instrumento útil nas mãos de Deus para pregar o evangelho em muitos lugares, mesmo diante de intensa perseguição. Não foi isso que Deus falou a Ananias a respeito de Paulo, lá em Atos capítulo 9? Atos capítulo 9, versos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, uma ferramenta, né? Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Como foi que Paulo teve acesso a governantes, aos reis, aos juízes? Foi porque ele foi preso. Ele precisou ser julgado várias vezes. Foi porque ele foi preso que ele falou diante de Festo, de Félix, do rei Agripa. Foi porque ele foi preso que ele talvez falou ali para o próprio César, quando ele apelou a César, e para tantos outros. Foi porque ele foi preso, conforme ele disse na carta aos Filipenses, que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Quem levou ele para lá? Quem o fez ser preso? Deus. Deus abriu as portas. Talvez Deus te coloque num lugar que você não imaginava que estaria. Seja um lugar agradável, como uma corte, seja um lugar perigoso, como uma prisão. E você não sabe por quê? Talvez Deus te ponha numa situação ou condição de muito sucesso ou de muito sofrimento. E você não entende a razão disso. Não reclame. Deus tem planos, não problemas. Deus tem planos, não problemas. Se você é um servo, um instrumento, uma ferramenta de Deus, Ele te usará onde Ele desejar. Onde Ele desejar. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo deserto pelo Espírito Santo de Deus. Não foi obrigado por outras pessoas, por soldados. Deus o levou para lá, para ser tentado. Filipe, por outro lado, foi encaminhado a um caminho no deserto para pregar a um oficial da rainha de Candace, o etíope eunuco, o qual creu no Senhor e foi salvo, para o deserto. Quem o levou para lá? Deus o levou para lá. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi levado à cruz para que pudéssemos ser salvos. E isso foi planejado desde antes da fundação do mundo. Deus o levou à cruz. E era necessário que ele fosse à cruz. Senão não estaríamos aqui hoje. Foi algo agradável ir para a cruz? Foi muito sofrimento, doloroso, terrível. Portanto, irmãos, não desperdicemos as oportunidades que Deus nos concede para o servirmos e o glorificarmos em tudo e onde Ele nos colocar, mesmo que seja difícil. Essa é uma decisão muito difícil para eu tomar, mas é onde Deus te colocou? É o que Deus quer que você faça? Você não tem que tomar uma decisão, você tem que simplesmente obedecer. Você é a ferramenta. Nós somos instrumentos de Deus.
tudo servirá para a glória dele. Segundo ponto. Aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus promoverá o bem. Lembra, Deus abre portas para que o seu servo sirva onde ele desejar, e aquele que foi escolhido, que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, vai promover o bem através dos seus talentos. Davi fora chamado para servir ao rei Saul, especialmente tocando sua harpa diante dele, quando esse estivesse atormentado pelo espírito maligno. Então, no versículo 23, vemos que quando Davi tocava a harpa, Saul sentia alívio, se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. Havia um efeito físico, né? Quando diz que ele sentia alívio, literalmente ele passava a respirar melhor. Então, era um efeito físico. Quando diz que ele se achava melhor, era um efeito psicológico. Quando diz que o espírito maligno se retirava dele, podemos dizer que é um efeito espiritual. É claro que a música foi um meio usado para promover conforto ao rei Saul, pois a música é poderosa para mexer com as nossas emoções, com as nossas afeições e com o nosso físico. A música, ela tem um efeito psicofisiológico e, ao mesmo tempo, fisiopsicológico. O que isso significa? Ela pode afetar o nosso físico, primeiramente, e por isso mexer com as nossas emoções. Ou ela pode afetar as nossas emoções e isso ser refletido no nosso físico. Mesmo a música tendo todo esse poder, acredito que a peça principal era Davi, pois Deus estava com ele, como nós lemos no versículo 18, o Senhor é com ele. Também veja que Saul muito o amou, versículo 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Mandou pedir ao pai de Davi, a Jessé, né, que o deixasse estar com ele, pois se agradava dele, versículo 22. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Me caiu em graça. Observe que, enquanto Saul amava Davi, a sua música fazia o efeito benéfico ao rei. Davi tocava, Saul se sentia melhor. Porém, quando chegamos lá mais para frente, capítulo 18, versos 6 a 12, por exemplo, 1 Samuel 18, sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. O que aconteceu aqui agora? Por causa dos ciúmes que começaram a surgir em Saul, principalmente depois dessas músicas das mulheres aqui, quando vinha o espírito maligno e Davi se colocava a tocar a harpa novamente, o efeito não era mais o mesmo. Por isso que eu estou dizendo que a principal peça aqui era Davi.
A música era importante para acalmar? Sim. Porém, enquanto Saul amava Davi. Quando Saul deixou de amar Davi, a música não tinha mais efeito sobre ele. Ele tentou matar Davi enquanto Davi tocava. Por isso digo que Davi era a peça principal para o bem-estar de Saul nesse caso. Então pense comigo. Vamos fazer aqui uma aplicação, ou pelo menos uma reflexão. Qual seria o tipo de música que Davi tocava para Saul? Acredito que seriam músicas que refletissem a fé e o amor por Deus, a fé de Davi e o amor por Deus, como alguns de seus salmos, que porventura já tivessem sido compostos. Davi, mais tarde, foi conhecido como o mavioso salmista de Israel, conforme 2 Samuel 32:1. Mavioso, né? Então, está dizendo, era alguém que era bem reconhecido, ou muito bem quisto, como sendo um grande compositor de salmos. E foi ele quem disse no Salmo 40, versos 1 a 3, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo, Deus me colocou nos lábios um novo cântico. Quando eu cantar esse cântico, muitos irão ver ou presenciar aquilo, vão temer e confiar no Senhor através da música, ou através daquele novo comportamento, ou novo procedimento de Davi que Deus havia colocado nele. Será que Davi então não tocaria um salmo composto por ele para Saul? Paulo exorta tanto a igreja de Éfeso quanto a igreja de Colossos, e eu entendo que quando ele escreveu para Éfeso, muito possivelmente essa carta era uma carta circular e não foi apenas para Éfeso, mas para outras cidades. Então vamos pensar que Éfeso, Colossos e talvez outras cidades, ele exortou a cantarem salmos, hinos e cânticos espirituais, como uma forma de evidenciar e promover o enchimento do Espírito, conforme Efésios 5, 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E também como uma forma de habitação da palavra de Cristo nos crentes, conforme Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? E exortando-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, e aí vai cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. A boa música é aquela que nos conduz, então, a afeições equilibradas e não a emoções descontroladas. Não sei se Davi cantava também diante de Saul. Pelo texto bíblico, entendo que Davi apenas dedilhava a sua harpa, ou seja, ele fazia música instrumental, né? Você já ouviu uma harpa sendo tocada? Eu deveria ter trazido, né, para vocês ouvirem em casa alguém. É muito bonito. É algo solene, suave. E quando fazem aqueles arpejos, né, normalmente é usado em filmes ou peças e tal, para dizer, apareceu algum anjo, alguma coisa nesse sentido, né? É bonito, é muito bonito. Mesmo assim, vamos dizer, mesmo ele não tendo cantado, mas tendo apenas tocado, certamente eram músicas que promoviam tranquilidade e paz ao rei. Ele se achava melhor, o espírito maligno se retirava dele. O que eu quero destacar aqui como aplicação para nós é que aquilo que o servo do Senhor produz deve promover o bem aos outros. Seja a sua música, sejam as suas palavras ou quaisquer outras atividades. Tudo o que fazemos deve refletir o Deus a quem servimos, pois somos apenas seus instrumentos. Imagina aquele trabalhador vai pegar o martelo, os pregos,
e começar a pregar, aquele seu trabalho vai refletir a sua destreza, a sua qualidade, né? O que ele considera como sendo bom, baseado, é claro, também na sua destreza. Ele não vai fazer algo de qualquer jeito se ele quer fazer um trabalho bem feito, não é? Então, é muito estranho quando a música dos crentes é tão parecida com as músicas mundanas que até os descrentes ficam confusos. Eita, mas isso aí um crente pode cantar? Mas isso aí um crente pode ouvir? Assim também como é estranho crentes se vestirem indecentemente. Assim como é estranho crentes falarem palavrões. Assim como é estranho os crentes se meterem em brigas. Ou como seria muito estranho os crentes promoverem ou defenderem o uso de drogas ilícitas. Seria estranho um crente promover e defender a fornicação. Meu irmão, vá lá, divirta-se, faça o que você quiser. Seria estranho um crente promover a ideologia de gênero? Seria estranho um crente promover o aborto? Seria estranho o crente promover tantas outras pautas e práticas antibíblicas e cristãs e anticristãs, que só fazem o mal, porque o crente deve produzir e promover o que é bom. É como se eu dissesse que a luz é boa, mas gostasse mesmo era de andar nas trevas. É claro que há coisas que faremos ou usaremos do mesmo modo que os descrentes, mesmo assim haverá muitas diferenças. Você pode dizer, pastor, mas eu como certas comidas e um descrente come a mesma comida. Sim, é verdade. Mas tem coisas que o descrente come que o crente não come. Tem coisas que o descrente pode beber que o crente não bebe. Tem coisas que o descrente consome que o crente não consome. Tem práticas que um descrente faz, de diversão, que o crente não faz. O crente precisa comer? Precisa. Precisa beber? Precisa. Precisa se vestir? Precisa. Precisa falar? Precisa. Tudo isso os descrentes também precisam. Precisamos ter lazer e diversão? Precisamos. Mas o nosso lazer e diversão, em muitos casos, serão diferentes. Imagina alguém querer cortar uma madeira com um serrote de madeira. Eu procurei na internet, serrote de madeira. O que apareceu? Serrotes de metais com cabo de madeira. Você já imaginou se a serra do serrote fosse de madeira e você fosse cortar uma perna manca? A perna manca, eu estou falando da madeira, tá, pessoal? Não estou falando de uma perna de uma... A madeira. Os dentezinhos da serra de madeira logo seriam destruídos e não ia cortar nada. É mais ou menos o que os crentes querem fazer neste mundo. Eu quero ser como a madeira, então eu vou ser um serrote de madeira e tentar ser impactante na vida daquela madeira. Eu vou ter alguma parte de madeira em mim? Vou, o cabo, que são as partes que nós somos semelhantes. Mas se eu quiser impactar a vida de um descrente, eu preciso ser de metal. Eu preciso ser diferente. E assim eu corto. Isso eu não estou dizendo que é nenhuma analogia a matar o descrente, tá? Por favor. Só estou dizendo de ser impactante na vida do descrente. Eu vou cortar. Quando Davi tocou harpa para Saul, porque ele estava perturbado, Saul, ele não tocou uma música que fosse perturbar Saul ainda mais, mas uma música que fosse acalmar. Era algo diferente do estado de Saul. Para quê? Para que o estado de Saul mudasse, não para ficar assim, da mesma forma. Assim também devemos entender que o bem, que fazer o bem neste mundo decaído, muitas vezes consistirá em ser ou fazer algo diferente.
Por que então muitos crentes se preocupam tanto em ser como o mundo? Como eu sou pastor que trabalha especialmente na área da música, né? Normalmente a gente ouve algumas perguntas. Pastor, eu posso ouvir rock? Pastor, eu posso ouvir forró? Pastor, o crente pode ouvir isso? Pode fazer aquilo? Normalmente são perguntas de coisas que a pessoa já sabe que é mais típico do mundo. Mas ele quer saber se ele pode. Sempre dentro da lei, né? É lei, né? É difícil alguém chegar comigo, pastor, eu posso evangelizar fulano de tal? Pastor, eu posso cantar no coral? Eu posso servir os irmãos na igreja? Por quê? Porque isso é óbvio que pode. Mas às vezes fica perguntando se eu posso fazer aquilo que o mundo faz. Por quê? Porque existe uma teologia hoje de que aceita tudo. Nós temos que ganhar o mundo tomando a cultura deles, se apropriando da cultura deles. E isso, bons pastores, grandes pregadores, defendem dessa forma também. Né? Você vai ouvir grandes pregadores aí, principalmente da internet, eles vão falar, não, você pode, ouve um jazz em casa, você pode ouvir um rockzinho em casa, faça isso. Não faça isso na igreja. Outros vão dizer, pode fazer na igreja. Tem a letra cristã? Faça. Pastores assim, que eu recomendaria de você ouvir uma mensagem dele. Com certeza. E quem sou eu para falar alguma coisa assim, mas se a gente vai ver os princípios bíblicos, será que é assim mesmo? Será que eu vou ganhar o mundo me parecendo com o mundo? Um compositor americano cristão, ele disse certa vez, Gordon Sears, quando a música muda na igreja, e normalmente muda para pior, né? A segunda coisa que muda são as vestimentas. Quando muda as vestimentas, o que muda em seguida é o comportamento. Bom, se alguém tem coragem de trocar uma vestimenta decente por uma vestimenta indecente, o comportamento também vai mudar. E depois que muda música, vestimenta e comportamento, o que muda em seguida é a verdade. Porque eles vão procurar um respaldo bíblico para exercer essas mudanças. Por que eu posso cantar a música que tipicamente o mundo canta? Tem um texto bíblico aqui que fala que eu posso fazer. Por que eu posso me vestir de uma forma típica como o mundo se veste? Porque tem um texto bíblico aqui que eu acho que eu posso então me vestir dessa forma. Por que eu posso me comportar dessa outra? Porque tem um texto, ele vai mudar a verdade. Vai mudar a verdade. Se nós não fizermos o bem segundo a vontade de Deus, e às vezes o bem, como eu falei, consiste em ser diferente ou fazer algo diferente, quem fará? Se nós não formos luz, quem será? Se não formos luz neste mundo, as trevas vão persistir. Em sua pregação na casa de Cornélio, Pedro falou que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte fazendo o quê? O bem. Porque Deus era com ele. Deus enviou Jesus, seu Filho, para vir a este mundo morrer no nosso lugar, no lugar de todo aquele que nele crê, para que sejam salvos. Não havia outro meio de salvação. Isso era uma atitude comum do mundo? Vinha alguém morrer na cruz? Não, era uma atitude diferente. Se não fosse Cristo, quem seria? Ninguém. O apóstolo João, em sua visão, no livro de Apocalipse, chorava muito porque pensava que não havia ninguém para abrir os 7 selos e o livro que continha o destino do mundo. Mas eis que um dos anciãos lhe disse: não chores,
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Agora nós, os servos de Cristo, a igreja, que é o seu corpo, somos os responsáveis para fazer o bem aos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os responsáveis para fazer o bem aos outros, especialmente pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho, pregando a Cristo, que é o sumo bem. Portanto, as pessoas precisam ver em nós e no nosso procedimento Cristo. Será que quando alguém descrente ouve a sua música, né, aquilo que você gosta de ouvir, ou de fazer, ou de falar, e de ver Cristo nisso? Não estou dizendo que agora todas as músicas que nós vamos cantar são músicas evangélicas. Mas será que tem algumas músicas que você posta no Instagram de vez em quando que, eita, essa aqui é o irmão, né, está mostrando bem Cristo aqui. Ou, eita, onde está Cristo nessa música? E não precisa ter a letra falando de Cristo para que uma música possa se parecer também com Cristo ou não, né? Conclusão. Vimos que o Senhor se agrada dos seus servos que o amam de coração. Essa era a parte principal, né? E separamos em 3 lições. Deus vê o coração dos seus servos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Segundo, Deus capacita os seus servos pelo seu Espírito, de dentro para fora, pelo Espírito de Deus. 3, destacamos hoje, Deus usa os seus servos como instrumentos de bênçãos, abrindo as oportunidades para servir onde Ele deseja. E segundo, usando os seus talentos para promover o bem. Davi, um jovem pastor que tocava a harpa, promovia o bem para Saul, simplesmente fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Não estava ali para se promover, mas estava ali porque Deus o levou para lá. Que a nossa igreja reflita aquele que de modo incrível fez o bem, porque Deus era com ele e se tornou o nosso Salvador. Amém? Nosso bendito Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá oportunidades para Te servir, mesmo que às vezes essa oportunidade seja algo desconfortável, humanamente falando. Mas nos ajuda a cumprirmos a missão, as responsabilidades que o Senhor nos deu. Seja no nosso lar, às vezes um irmão aqui pode ser o único crente na sua família e pode ser, por causa disso, de certa forma, menosprezado, desprezado, perseguido, ridicularizado, mas que ele entenda que o Senhor o colocou ali para ser luz. Às vezes isso pode acontecer na escola, na universidade, no trabalho, na vizinhança. Às vezes o Senhor nos coloca em lugares difíceis ou em lugares tranquilos, mas onde quer que o Senhor nos colocar, Senhor, nos ajuda a Te servir com fidelidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, dê um bom restante de dia, mais à noite, às 18h30, estaremos aqui novamente para honrarmos e glorificarmos o nosso Deus.